Olha agora uma denúncia grave com imagens. Um oficial do Exército teria sacado a arma para civis. Tudo devidamente registrado. Observa só. O motivo da confusão seriam barulhos vindo de uma obra ao lado do prédio aonde o... Como é que eu posso chamá-lo, hein? A autoridade aí, porque ele não é nem a autoridade, onde o homem mora. Deixa eu confirmar aqui, deixa eu conversar com o Léo. Você sabe, Léo, que uma das coisas que eu mais detesto é o abuso de autoridade. Quer dizer, o cara tem arma, o cara acha que tem um distintivo. Eu acho que é o contrário. Quando a pessoa tem o conhecimento da sua profissão, ela deveria dar o exemplo e não agir conforme suas próprias razões. Porque o que justifica esse homem usar uma arma? Pois é, nada justifica essa ação que poderia ter terminado em uma grande tragédia, Paulo. Porque a gente falou com as duas vítimas nessa história, as duas pessoas ameaçadas com arma na cabeça. Eu até pelo vídeo, a gente não consegue ter certeza absoluta se a arma realmente encostou na cabeça. Ela chega muito perto. Mas conversando com as testemunhas, com as vítimas, disseram o seguinte: olha, ele raspou a arma na minha cabeça. Ele apertou, ou melhor, quase apertou o gatilho, ameaçou apertar o gatilho várias vezes. Na hora ele falava que ia dar um pipoco na minha cabeça, né? Ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, entendeu? Como militar, né? Ainda sem entender o porquê de tanta violência, o trabalhador rendido e ameaçado com uma arma na cabeça por um militar conta detalhes do susto. Eu falo pra ele que não havia nenhum bandido aqui no local. A gente tava trabalhando, não tava aqui pra brincadeira. E já tinha acabado o serviço. Daí ele sacou a arma, engatilhou e colocou na cara do meu gerente, né? Me pegou pelo pescoço e botou na cara do meu gerente e depois colocou na minha cabeça. A vítima e outras 4 pessoas trabalhavam no conserto de um portão nesse condomínio comercial no bairro Vila Isabel, em Curitiba, quando por volta das 10 horas da manhã foram surpreendidos por um subtenente do Exército de 51 anos. É ele que aparece de camiseta branca em um primeiro momento conversando com os homens. O militar saca a arma que estava na cintura e parte para cima de um dos trabalhadores que segurava uma extensão elétrica. Enquanto os demais pedem para que o subtenente se acalme e pare, o militar dá uma espécie de mata-leão e chega com a arma muito perto da cabeça do rapaz. O momento de maior tensão dura mais alguns segundos, até que o homem solta o trabalhador e sai andando, ainda discutindo com os demais. Foi bem aqui, na entrada e saída de veículos, que a confusão aconteceu. E segundo a vítima e testemunhas, porque o militar, que é síndico do prédio vizinho, não estava gostando do barulho feito pela manutenção desse portão. Manutenção emergencial que tinha começado pela manhã, por volta das 8 horas da manhã, e se estendeu até às 10 horas da noite. Além do trabalhador que sofreu o mata-leão, outro que teve a arma apontada para o rosto também conversou com a gente. Jefferson trabalha no prédio há quase 5 anos e conta que no dia do ataque ajudava na manutenção do portão. E eu falei para ele que não precisava nada disso. E ele fez o quê? Colocou a arma na cabeça do zelador, engatilhou a arma e apontou na minha cara 2 vezes, falando que ia dar um tiro, que era para se afastar. Eu falei, pô, não precisa disso, cara. Já acabamos o serviço, vai embora para sua casa, tal. E ele ficou ali, né? Que a gente viu o mata-leão no zelador, falando que podia estourar o miolo do moleque. Então foi horrorizante, né? Os 2 trabalhadores já registraram queixa na polícia contra o militar. As testemunhas devem prestar depoimento no início da próxima semana. Já o subtenente será ouvido na quinta-feira. O caso é investigado pelo 2º Distrito Policial em Curitiba. O subtenente é militar da ativa do Exército e vindo de transferência para o Paraná, portanto ainda não é lotado no estado. Procurado, o Exército não informou de onde ele vem e nem os motivos da transferência. Tentamos contato com o subtenente no prédio vizinho, mas ele não foi localizado. O síndico se encontra? Não se encontra. Ah, ele não tá no apartamento, não tá aí também, né? Não, no momento não. O advogado das vítimas afirma que já está sendo solicitado ao Exército que a posse e porte de arma do militar seja revista. Entendemos que há uma questão a ser averiguada até psicológica e psicótica dessa pessoa para ver se ele realmente pode estar com uma arma de fogo ou não. A situação vivenciada pelas 2 vítimas é gravíssima, trouxe um abalo psicológico enorme e, a nosso ver, pelo menos o crime de ameaça
a autoria e materialidade devidamente comprovada e deverá ser processado pelo crime de ameaça, pelo menos nesse primeiro momento. Para as vítimas, o ataque surpresa deixou marcas não só físicas, como psicológicas. Apesar do medo, eles fazem questão que o caso seja denunciado e não caia no esquecimento. Se ele atirasse em um, ele ia ter que atirar em todos. Quando eu cheguei em casa, meu filho falou que eu era o melhor pai do mundo, que tava com saudade. Falei, imagina, pensei comigo, imagina se esse cara me dá um tiro na cabeça. O cara que ele pode estar numa assembleia ali e chegar e puxar arma pra todo mundo, né? Então é um cara que é descontrolado, pra mim é um cara descontrolado. É difícil. A gente ouvindo, inclusive, o relato de cada uma dessas pessoas, das vítimas, a gente não precisa dizer mais nada, né, Paulo? Tá muito claro esse trauma que ficou em cada um desses trabalhadores. Passaram o dia todo trabalhando, estavam falando, olha, eu tava cansado, e aí chega alguém não querendo resolver a situação, né, Paulo? Porque resolver a situação com uma arma em punho, ameaçar de morte, não vai resolver nada. E sabe uma coisa que eu perguntei ali para as pessoas? É o seguinte, ele era o síndico do prédio vizinho, ele não tinha o contato do síndico do prédio onde estava acontecendo a obra? Segundo os trabalhadores, tinha sim o contato e não entrou em contato com esse síndico. Ou seja, poderia ter resolvido perguntando, afinal de contas, por que está sendo feita uma obra? É uma obra de emergência, não tem o que ser feito, tem que esperar. Pois é, tudo é aquilo que você até mesmo fala quando a gente apresenta esse tipo de situação, né, Paulo? Tudo poderia ser resolvido com uma conversa, mas aí acabou partindo para a ignorância e quase mata duas pessoas. E ele parte, Léo, para a ignorância porque ele sabe que ele tem uma arma. Se ele não soubesse dessa arma, ele não ia lá causar desse jeito. Vamos partir do pressuposto de que o subtenente do Exército realmente tivesse razão na questão do barulho. Então quer dizer que se ele tivesse razão na questão do barulho, ele está autorizado, porque ele porta uma arma, a meter a arma na cara das pessoas? Evidentemente que não. Nós não obtivemos uma resposta do Exército, porque este subtenente que está vindo para o Paraná já vem sujando, né? Já vem sujando, certamente vai ter que responder a um processo no Exército. Sabe por quê, Léo? Porque os militares têm o dever de agir com tranquilidade e com equilíbrio. O policial, ou aquele que é do Exército, ou da Guarda Municipal, se não tem condições psicológicas e não tem o equilíbrio, a arma tem que ser retirada dele. Não é possível que um desequilibrado use uma arma, seja do Exército, da Polícia Civil, ou seja, das Guardas Municipais. Ô, Léo, anota aí para daqui a alguns dias nós voltarmos nesse caso, para ver o que deu para esse... Ah, e deixa eu dizer uma coisa aqui ao subtenente do Exército. Nós fomos até sua residência para ouvi-lo. Então, está aberto o espaço para o senhor justificar o porquê que o senhor saca a arma ali num posto de combustível e saca a arma por uma coisa que não tinha nada a ver com o uso da sua arma e com a concessão que o Exército deu para a utilização da arma. Está aberto o espaço para você. Valeu, Léo, já voltamos.